Um herói que tentou vencer a morte. Vamos falar de Gilgamesh no programa de hoje. Muito bem-vindo ao canal. Se não é inscrito, rapidinho, se inscreva, tecle o sininho e se gostar do vídeo, dê um like, assim o YouTube programa mais vezes o vídeo e isso faz com que o canal cresça. Me ajude a fazer o canal crescer. O programa de hoje nasceu, na verdade eu ia fazer um short, um programinha curto. E eu tentei várias vezes gravar, mas não conseguia gravar em 1 minuto todo o conteúdo. Então, resolvi deixar de lado. E aí eu pensei, puxa, mas essa história é tão interessante. Eu já havia falado essa história lá atrás. Mas a abordagem que eu fiz, aliás, pessoal, se você ainda não viu, é o primeiro programa que eu fiz nesse canal. Quando eu comecei o canal, eu fiz um programa em que eu falava de um filme chamado Blade Runner, o Caçador de Androides, e contava a história de Gilgamesh, um herói da Mesopotâmia. Teve uma peça de teatro sobre ele encenada pelo Antunicílio. Eu contei essa história toda no programa primeiro. Vale a pena você conhecer se ainda não viu. E o filme Blade Runner é muito interessante, é uma ficção futurística que fala sobre androides que são quase que humanos e que vão parar de funcionar e querem conversar com o seu criador para saber como fazer para que eles continuem vivos para sempre, que eles não morram, que é o mesmo dilema de Gilgamesh. Então, deixa eu fazer esse destaque. Por que eu quero fazer esse destaque? Pelo seguinte, Gilgamesh é uma lenda que está no berço da história da humanidade. Para terem uma ideia, o primeiro registro escrito encontrado, um dos primeiros registros escritos, foi na Mesopotâmia. E Mesopotâmia fica lá numa parte do mundo que foi ocupada pelos sumérios, pela Babilônia e hoje pertence ao Iraque. Então é nessa parte do mundo. Curioso, né? Quando a gente vê histórias de guerra no Iraque, crises acontecendo no Iraque, pensar que é um dos berços da humanidade. Gilgamesh é um rei da dinastia de Uruk. E dizem que essa cidade Uruk surgiu por volta de 3.500 a.C., uma das primeiras cidades da história. O pessoal diz assim, como é que eles ficaram conhecendo essa história? Porque foram achadas tábuas com inscrições cuneiformes. É tudo umas letrinhas assim que você não entende nada, é só símbolo, desenho. São as primeiras inscrições. É como se fossem os primeiros textos escritos deixados pela humanidade, criados pela humanidade, lá atrás no passado. E através desses textos, alguns pesquisadores conseguiram decifrar esse conjunto de símbolos, essa escrita cuneiforme, e aí conseguiram ler e viram que se tratava, entre outras coisas, se tratava da história do rei Gilgamesh, que era um rei importante, que deve ter existido. É claro que a história é fantasia, né? Mas esse rei, ele teve um grande amigo que morreu, e aí ele ficou pensando na finitude da vida, que todos nós vamos morrer um dia e que toda a experiência que a gente viveu vai partir com a gente. Quando você morrer, tudo que você viveu, que está na sua memória, vai embora. E aí o nosso amigo Gilgamesh pensou, mas isso não é justo, isso não é certo, é preciso vencer a morte, é preciso encontrar um jeito de vencer a morte de tal forma que as pessoas se tornem imortais. E ele sai numa missão pesquisando como fazer para vencer a morte. E isso é contado nesse mito de Gilgamesh.
E aí, veja, um dos primeiros mitos da história é o ser humano procurando vencer a morte para poder continuar, porque a vida é difícil, mas a gente quer viver, não quer perder as lembranças que a gente tem, a gente quer prosseguir. E aí o Gilgamesh fica sabendo que existe uma planta que, se consumida, faz com que a pessoa se torne imortal. E ele vai atrás dessa planta que fica no fundo de um rio, de um lago profundo demais, e acontece um monte de peripécias. Ele consegue alcançar, pegar essa planta, e na volta com a planta que daria imortalidade, na volta para casa, para o seu reino, tem um momento em que ele precisa parar para descansar, e enquanto ele dorme, exausto pelas lutas que fez para poder conquistar essa planta, vem uma cobra e come a planta, come toda a planta. Dizem alguns que essa é a razão porque as cobras trocam de pele e elas como que renascem e se mantêm vivas. Pelo sim, pelo não, ao acordar, Gilgamesh viu que não tinha mais a planta, e ele já estava com mais idade e não era mais possível ir atrás de novo, então ele volta para o seu reino e vive em seu reino até o final de sua vida. O curioso, pessoal, é que eu estava pensando, depois que eu ouvi essa história, que sem o saber, Gilgamesh havia encontrado um jeito de driblar a morte, porque a sua história continua sendo contada 3.500 anos depois de sua passagem. É uma das primeiras histórias da humanidade. Da mesma forma que a Bíblia, com as suas histórias, continua sendo contada e inspirando as pessoas. E aí eu fiquei pensando que os livros, a escrita, nos imortaliza. E eu fiquei pensando que eu falando essa história para vocês aqui, eu produzindo os meus programas e deixando no ar para que as pessoas possam ver, o tempo vai passar, eu vou passar, mas as histórias permanecem. A gente, quando consegue escrever livros, produzir programas, produzir filmes, a gente gera um material para que alguma coisa que a gente viu, aprendeu, curtiu, possa ser útil para outras pessoas, mesmo depois que passarmos e deixarmos de existir. A história de Gilgamesh mostra que as questões fundamentais da existência humana, a busca da felicidade, do amor, da amizade, do poder, o sentido da vida, a questão da morte e as incertezas do destino, elas acompanham o homem há milhares e milhares de anos.